Figuras nacionais de expressão num Brasil como esse que você conhece hoje são difíceis de nós pescarmos. E nós vamos hoje conversar com alguém que escreveu a vida de um dos brasileiros mais ilustres que já passaram pela política nacional, principalmente nas últimas décadas. O nome do cara, José Aparecido. Você deve ter ouvido falar dele e provavelmente deve ter seguido a vida dele. E quem escreveu o livro sobre a vida de José Aparecido foi o nosso querido Petrônio, e ele está aqui conosco. Tudo bem com você, Petrônio? Tudo em paz, com muita satisfação estar aqui com você, Ronaldo. Está sendo recebido aí pela Menorá, com muita satisfação, muito orgulho. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com Petrônio Sousa Gonçalves, ele que escreveu a vida de José Aparecido, um dos brasileiros mais ilustres nesse mundo político nacional que não é muito recomendável. Petrônio, eu quero saber de você, por que é que você resolveu escrever, eu sei que você é mineiro, José Aparecido também, por que é que você resolveu escrever a biografia e também, de uma certa maneira, uma biografia fotográfica da vida de José Aparecido, você que é jornalista e também poeta? Olha só, o José Aparecido de Oliveira é quase que uma lenda, é uma entidade dentro da cultura mineira. Eu me lembro de eu pequeno, no interior de Minas, ouvindo uma piada, né? A piada é a seguinte, que um grupo de mineiro foi ao Vaticano e o grupo, olhando nas janelas do Vaticano, alguém fala assim, ó, quem são aqueles dois lá na janela? Falou, ó, aquele de chapeuzinho branco lá, eu não sei quem que é não, mas o que está do lado dele é o Zé Aparecido, isso eu tenho certeza. Tamanha era a identidade, tamanha era a popularidade desse líder político, sem ser politiqueiro. Sempre que falar do Zé Aparecido, tem que frisar isso. O Zé Aparecido era do andar de cima. Tamanha era a popularidade dele em Minas Gerais. É um ser humano de uma dimensão maior, que eu tive a honra de ser talvez um dos últimos amigos em vida. Eu o conheci em 2000, ficamos amigos, viajei com ele, frequentei Conceição do Mato Dentro a convite dele, e eu bem mais jovem. Então, no livro até está escrito aí, né, por mim, um dos últimos amigos de José Aparecido. Talvez eu tenha tido essa honra em ser um dos últimos amigos dele da vida inteira, né? E são muitos, são muitos. Olha, o livro é muito bonito, muito bem feito, capa dura, num formato elegantérrimo. E eu abri uma página sem querer aqui e encontrei o nosso amigo Aristóteles Drummond. Então, só para esclarecer o que eu quero esclarecer aqui, o Aristóteles Drummond, assim como tantos outros, escreveu uma série de fatos que eram muito particulares sobre a vida do José Aparecido. Então, esse livro, além de ser um livro fotográfico e que tem uma história linda, ele traz os amigos do José Aparecido contando episódios interessantes sobre a vida dele, não é? Tem depoimentos, bons depoimentos, e entre eles o Aristóteles, que é meu fraterno amigo, um amigo da vida inteira, herança de José Aparecido, que eu conheci o Aristóteles no aniversário de José Aparecido. O aniversário de José Aparecido não era um comício, não, era um lançamento de candidatura, porque era gente do Brasil inteiro, gente do Brasil inteiro. Você imagina, em um aniversário ter Paz de Andrade, Seixas Dória do Sergipe, Paz de Andrade de Pernambuco, Sebastião Neri, da Bahia, Oscar Niemeyer, do Rio de Janeiro, então Hélio Duque, do Paraná. Então era gente do Brasil inteiro confraternizando com José Aparecido em seu aniversário, todo dia 17 de fevereiro. O aeroporto de Conceição do Mato Dentro tornava-se inviável e intransitável, de tanto avião, de tanto jatinho que pousava lá para festejar o aniversário. Por que você resolveu enveredar pela vida do José Aparecido? O que chamou a tua atenção na vida dele? O que é que realmente te emocionou para que você começasse um trabalho e que ficou lindo, como nós podemos ver, sobre a vida do José Aparecido? A convivência com Aparecido é uma faculdade. A convivência com ele diária é uma faculdade. É um aprendizado para a vida inteira. Ao falecimento dele, em 2007,
o filho dele, José Fernando Aparecido de Oliveira, que tem a minha idade, temos a mesma idade, era deputado federal. E havia um produtor cultural em Belo Horizonte que queria fazer um livro para o José Aparecido, mas que não seria nessa linha de biografia, seria um livro, um compêndio de depoimentos, de matérias jornalísticas. E o filho divergiu da ideia, pediu, não, vamos fazer uma biografia, vamos chamar o Petrone. Eu estava muito próximo, foi uma coisa natural, a família abraçou a causa, né, me forneceu todas as informações, todas as fotos. E ao final desta estrutura, desse esqueleto, eu pensei assim, um livro para o José Aparecido falecido tem que ser um livro como se ele fosse em vida, ou seja, todo mundo participando. Então eu convidei os amigos mais próximos, entre ele Aristóteles, Mauro Santayana, José Maria Rabelo, que foi um amigo da juventude, Sebastião Neri, que foi um amigo da vida inteira, o Silvestre Gogulho, que foi assessor de imprensa dele no governo do Distrito Federal. Eu convidei esses amigos para dar esses depoimentos da vida cotidiana, não do José Aparecido político, todo mundo sabia quem é, todo mundo conhecia, do homem, do pai de família, do amigo. E aí apareceram coisas que só vão engrandecer, né? Por exemplo, o José Maria Rabelo. José Maria Rabelo foi jornalista, fez o jornal mais importante de Minas Gerais, foi o Binômio, na década de 50. O jornal ficou de 54 a 64. Quando houve o regime militar, o jornal parou de circular. Foi amigo do José Aparecido, o mais importante é como ele conheceu o José Aparecido. Eles dividiam a mesma pensão. Na juventude a gente está falando um com 18 e o outro com 17 anos. Dividiu a mesma pensão, o mesmo quarto e a mesma cama, porque o José Aparecido trabalhava fechando o jornal à noite, chegava de manhã cedo, o José Maria Rabelo estava saindo, então eles dividiam a mesma cama. Agora, qual é o fato que, dentre todos os outros que você observou sobre aquilo que lhe contaram, que a família lhe contou, que os amigos contaram, o que é que mais te impressionou? Tem muita coisa, assim, muita grandeza nesse ser humano. Mas você vai revelando o gênio nas pequenas coisas. Por exemplo, o aniversário de 10 anos, eles moravam no interior de Minas. A mãe era diretora de escola. Então, você pensa, nós estamos falando de Minas Gerais, em 1934, 1935, né? O presente de aniversário, o pai pergunta para ele, o que você quer de presente de aniversário? Menino, 10 anos. O presente de aniversário que eu quero é pagar o lanche, a merenda dos meus coleguinhas de escola. E ele faz uma festinha ali para os amigos no dia do aniversário dele. Chega em casa, a mãe era diretora, fica sabendo, né? Dá uma dura ali. Como é que você fez isso? Como é que você... O pai fala, não fala isso, eu que dei o dinheiro. Mas você já vê, aos 10 anos, ele já... 10 anos, a gente geralmente com presente, a coisa... Ele quis partilhar com os amigos, né? Era um coração de ouro. Coração de ouro, outro fato. Jovem, deputado federal aos 34 anos, esse secretário, amigo e secretário particular do Magalhães Pinto, Magalhães o convida para... Deixa com o José Aparecido 2 secretarias de Estado, que seriam o Magalhães Pinto, governador de Minas. Seriam as secretarias mais políticas, de trato, né, com o povo, que seria hoje a Secretaria de Governo de Casa Civil. Ele tinha 2 secretarias de Estado. Um jovem, 34 anos. Ele era muito maleável. Muito. E era um conversador de primeiríssima ideia e contador de histórias. E lê a alma das pessoas como ninguém. Então, vamos lá. Um jovem de 34 anos, deputado federal eleito, secretário de Estado, ele não cumpriu o mandato, mas era secretário de governo com 2 secretarias. Isso nós estamos falando de 63 e 64. No início de 64, ele vê o Magalhães conspirando para o golpe militar de 64. Ele se afasta. Vai contra isso. Mais uma vez, 2 secretárias. Seria um candidato natural ao governo? Seria. E se o Magalhães Pinto vitorioso, como foi no regime militar, ele seria um ministro. Seria um homem de ponta. Ele abre mão disso tudo, volta, assume o mandato de deputado federal e é cassado no primeiro ato institucional número 1. Ele é cassado na primeira lista, ele e Seixas Lopes. Então, o que a gente pode falar de um homem desse, né, que abre mão de tudo aos 34 anos? Agora, ele voltou ao poder mais à frente e ele foi um homem importantíssimo para um dos presidentes da República Brasileira. Eu até digo mais, hein? Eu digo para 2. Ele volta, olha bem, ele se afasta da vida pública em 1964, fica sem mandato até 82, quando tem eleição. Ele é candidato a deputado federal. Se elege com a 2ª maior votação do Estado.
Pensa bem, um homem que está fora do poder... 20 anos. 20 anos. Ele volta, ele é eleito com a segunda maior... E só perde o primeiro candidato, o primeiro deputado federal com mais votos, só teve mais votos porque era financiado declaradamente por uma consultora, por uma grande consultora. Então, pensa bem na dimensão desse homem. Trabalha, articula a eleição de Tancredo para o governo de Minas e para e no Congresso Nacional. Ele teve grande participação ali. É ministro de José Sarney, ministro da Cultura, é o primeiro secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais, primeiro ministro da Cultura do Brasil. E acalma, vamos dizer assim, o mundo político, dando aquela... ajudando. Né? Ele foi ele a transição do Tancredo para o Sarney. Completamente. Ele conduziu a turma do Tancredo aquela junção ali com o Sarney. E depois o governo do Itamar Franco. Ele foi peça fundamental. E a vitória do Collor só deve ao José Aparecido. Porque o Collor queria um vice mineiro. Ele estava de olho no Hélio Garcia. E a disputa estava entre Hélio Garcia e Itamar Franco. Então o sonho do Collor era um vice mineiro, porque ele sabia da densidade, segundo o maior colégio eleitoral, a densidade e a força na política, né? O Itamar aguardava o convite, e um convite, aqueles convites que vão por intercessores, né? E aí o José Aparecido chega para o Itamar, porque o Itamar queria mesmo era serviço do Brizola. Que o Itamar queria serviço do Brizola. E o Brizola não convidou e não convidaria porque o Brizola não gostava de mineiro. Não posso falar isso, não, eles ficam bravos comigo. Mas a verdade é que o Brizola não gostava de mim. Ele falava assim, mineiro conspira demais. Então o Brizola não convida Itamar fica aguardando o convite e o José Aparecido chega para ele na sexta-feira, momento final para as filiações. Itamar, se você ganhar com o Brizola, você não leva Minas porque o Brizola não deixa você conduzir a política mineira. E se você perder com o Brizola, você perde tudo. Se você ganhar com o Collor, você ganha tudo. Você ganha tudo. E se você perder com o Collor, você não perde nada. É isso aí. É verdade. Então, a partir desta conversa, ele aceita e verdadeiramente dá os votos finais, o 1% da diferença que ele precisava para a eleição do Collor. No primeiro e no segundo. Agora, o que você imagina que seria a atitude do José Aparecido hoje, lendo a primeira página de qualquer jornal do Brasil, com as denúncias contra a Dilma, contra o Lula, delações premiadas acusando, os marqueteiros acusando os grandes líderes brasileiros de corrupção? Como é que seria, na tua avaliação, a ação, a compreensão, o sentimento do José Aparecido de Oliveira com relação ao estado em que o Brasil se encontra? Olha, é o fruto da minha conversa diária com o filho dele. Diariamente a gente está dialogando em cima disso. O José Aparecido, o José Aparecido de direito, ele não era, mas era correto. A correção com ele era fundamental. Então, primeiramente, ele exigiria a justiça. A justiça. E outra coisa, sem ser partidário. Porque se fosse partidário, em 64 ele teria sido. Ele teria sido a favor do golpe, que era onde ele estava. Então ele era totalmente... Um democrata. Um democrata na sua extensão pela da justiça palavra. Ele cega, surda e muda. Exatamente. Então essa não é uma resposta mineira, não. Seria a postura dele. E ele aguardaria. Porque o José Aparecido, ele tinha essa coisa do mineiro. Espera, vamos esperar, não é bem assim, vamos esperar, vamos aguardar. E ele tinha isso. Ele tinha deixar decantar as coisas. Ele deixaria, tenho certeza que ele não tomaria partido em direita ou em um lado ou outro. Ele não faria isso. Não veria. Eu tive a sorte de servir no mesmo governo que ele. Foi o governo do José Sarney. Eu fui presidente de uma companhia do governo federal, chamada Companhia Brasileira de Dragagem, e o Zé Aparecido era o nosso ministro da Cultura, uma pessoa aplaudida de pé por todos nós e por todos aqueles que o conheceram e que tiveram com ele algum tipo de trato. Uma pessoa extremamente afável. Extremamente cautelosa nos julgamentos que fazia sobre os outros, sempre procurando ajudar. E é uma pessoa de, como eu disse a você antes de nós começarmos a conversar diante das câmeras,
de espírito elevado e alma pura e límpida. E tem um detalhe, ele não gostava dessa coisa de expor as pessoas, ele não gostava disso, de ridicularizar, ele não gostava disso. Ele não tripudiaria, porque é uma coisa muito mineira isso também. Essa coisa de não tripudiar em qualquer situação, seja ela por um lado ou por outro. Não tem certeza dessa postura dele, que é uma postura que vale. Eu tenho conversado muito com o filho dele sobre isso. Qual é a fotografia nesse livro que você fez que mais te chamou a atenção, hein? É a primeira, porque o livro é sobre a vida do José Aparecido e, sobretudo, uma exaltação à mãe. A mãe dele era uma educadora de uma nobreza, que a família era humilde, sim, de origem humilde, mas ela era de uma nobreza, e tem a fotografia dela com o pai, Senhor José Aparecido, os dois, imagino que até antes do casamento. E ela escreve para o José Aparecido assim: meu filho, todas as noites pergunte à sua consciência se o seu pai estaria satisfeito com as suas atitudes. Então eu acho isso de uma beleza, de uma grandeza, e que é uma tradução da tradição mineira. O mineiro tem isso, né? Tem essa coisa. Fora isso, a educação que hoje em dia não existe mais. O exemplo do pai dentro de casa e na rua. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o nosso querido Petrônio Sousa Gonçalves. Já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com Petrônio Sousa Gonçalves e a história de José Aparecido de Oliveira, um dos grandes brasileiros que honrou a bandeira nacional, honrou a educação que recebeu do pai e da mãe e, mais do que isso, honrou a sociedade na qual ele vivia. Ô Petrônio, qual foi, na sua avaliação, o fato que politicamente mais te chamou a atenção com relação à atividade do José Aparecido de Oliveira? Ele era um costurador e um ajeitador de problemas. Ele acertava arestas. Como é que você viu essa faceta da vida do José Aparecido? O José Aparecido ele era um visionário, mas assim, no seu grau mais elevado, para você ter uma ideia. O Jânio Quadros estava sem mandato, ele já tinha deixado o governo de São Paulo, ele estava sem mandato, e quem era presidente nacional da UDN era o Magalhães Pinto, que era deputado federal por Minas Gerais. O José Aparecido falou para o Magalhães: nós temos que visitar esse homem. Esse homem é a condução do nosso partido. Os dois não se conheciam. Isso antes da candidatura do Jânio à presidência da República? Antes. Eu tenho que pegar as datas, que eu não tenho... Mas o Jânio estava sem mandato. Sim, mas isso aí são anos 50, final dos anos 57, 58. 59. Por aí, é final dos anos 50. Exato. E aí ele leva o Magalhães para a visita do Jânio, já vislumbrando... Que o Jânio poderia vir a ser o próximo presidente. E ele foi secretário particular do Jânio, né? Foi um homem de confiança. E aí eles chegam em São Paulo, o Jânio começa a esculhambar o Magalhães, o tratando como o interiorano, né? o chamando o tempo todo assim: senhor Bilac Pinto, que era um outro deputado federal pela UDN Mineira. Chamava ele com outro nome. Com outro nome. Até que José Aparecido, veja bem, o José Aparecido era o secretário apenas do Magalhães. Magalhães era deputado federal, né? Bate na mesa e fala assim: o senhor tenha mais respeito, o senhor está falando com o presidente nacional da UDN. A partir dali, quem diz isso é o José Augusto Ribeiro, que conheceu muito bem, conviveu com eles, que a partir dali o José Aparecido exerceu uma certa ascendência sobre o Jânio. E a amizade dos dois era uma amizade, uma das coisas mais lindas do mundo, a amizade dos dois, a admiração pelos dois. O José Aparecido era fascinado pelo Jânio. Está na casa do José Aparecido. A biblioteca do Jânio está na casa do José Aparecido. Está em posse da família, que doou parte para a Biblioteca Pública de Belo Horizonte, Luiz de Bessa. Mas a admiração dos dois. Aí tem o segundo fato. O Jânio Quadros, quando pensa em renunciar, ele não fala com o José Aparecido. Essa parte, o José Aparecido... Talvez se tivesse falado não teria renunciado, porque foi um tiro no pé. Ele renunciou pensando que as pessoas iriam chamá-lo de volta,
que o Exército, as forças nacionais iriam buscá-lo para colocá-lo no poder com mais capacidade de mando, porque ele dizia que forças ocultas estavam atrapalhando o governo dele. Você deve lembrar, Lembro, apesar de que você não era nascido, você deve lembrar disso. Eu já era nascido e assisti essa história. E ele foi embora e foi para o limbo. E logo em seguida entrou o vice-presidente dele, que era o João Goulart, e logo depois também os militares. E tem o fato que ele confidencia o Castelinho, o José Aparecido. Eu não sei, ele está conspirando. Mas não sabia. Mas o Castelinho deu depois esse depoimento. Entendeu? O Jânio estaria conspirando. Isso. O José Aparecido falando. Certo. Eu não sei o que ele está tramando. Nem sabe com quem. Mas ele está conspirando. Ele não entendeu o que era, né? Então tem esse episódio na vida de José Aparecido. Mas ele foi o primeiro. Não, primeiro não podemos falar isso. Mas ele foi um dos que antenou que o Jânio Quadros seria. Ele foi um dos primeiros. E levou o presidente nacional da UDN a São Paulo. Como é que o mineiro médio olha para o José Aparecido? O respeito e a reverência é muito grande, né? Por tudo isso que ele representou para Minas Gerais. Por exemplo, em 1974, não existia conservação de patrimônio, não existia consciência de patrimônio cultural, preservação, de nada disso. Ele sem mandato, sem nada, lança a campanha pela preservação do cerro, e faz um movimento enorme de preservação do cerro. Cerro é uma cidade que deu mineiros e indústria entre Teoflotone. Quase lá na Bahia. Não, o Teoflotone é nascido no cerro. O Teófilo Otoni nasceu foi mineiro, no cerro. Você não está falando da cidade de Teófilo Otoni. Foi fundada por ele depois. Cidade lá em cima. A cidade lá em cima. Que é quase na divisa de Minas com a Bahia. Exatamente, caminho do sul da Bahia. Teófilo Otoni, Carlos Chagas. Você para sair daqui do Rio, por exemplo, você pega a estrada que vai daqui até Salvador, você passa por Teófilo Otoni. Isso. Então o Teófilo Otoni foi mineiro nascido no Cerro, fundou o jornal Sentinela do Cerro, foi deputado federal, liderou a Revolução de 1843, foi preso, delatado, preso, e foi um grande mineiro. Solto depois, fundou a cidade de Teófilo Otoni no nordeste de Minas, já quase divisa com a Bahia. Então o Cerro é essa cidade histórica, do ciclo do ouro, do período do diamante. Ela é antes de Diamantina. O José Aparecido lança essa campanha, envolve o Brasil inteiro, entre eles o Hélio Viana, grande historiador, Ziraldo, a turma do Pasquim, e faz um movimento no Cerro. Em 74, as pessoas para ir lá era quase um dia de viagem de estrada de terra. E vai para lá, Hélio Viana, Ziraldo e o mais importante, Severo Gomes, um ministro do governo militar que ele tinha sido cassado. Pensa bem na força desse homem, na genialidade desse homem, no pioneirismo. Em 1964, ele lança uma campanha para preservar a cidade do interior de Minas Gerais, convida grandes personalidades e ainda leva o ministro do governo que tinha cassado. E lá ele enterra uma urna com todas essas reportagens, matérias, depoimentos, fotos de 74, que foi aberta agora em 2014, 40 anos depois. Ele lidera esse movimento. Então a vida do José Aparecido, o tempo todo esse pioneirismo, né? Ao ponto de ser o primeiro secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais e o primeiro ministro da Cultura do Brasil. E o homem que que executou o processo de tombamento de Brasília. Brasília é a primeira cidade no mundo, nascida e tombada no mesmo século. Tudo isso liderado por ele. Petrônio, eu quero perguntar a você como é que você enveredou pela poesia, porque é importante que a gente tenha uma compreensão da tua cabeça, como é que funciona, e como é que você foi buscar tantas informações sobre José Aparecido. Então, como é que você enveredou pela poesia, que eu imagino tenha sido depois do jornalismo, como profissão, porque você também editou um livro muito interessante com as suas poesias, e quero saber como é que você começou a sua vida de jornalista e o que é que você já fez nessa área. O mineiro tem uma vocação muito forte para a música e para a poesia, né? Temos tradição, né? Carlos Drummond de Andrade é o exponencial maior, nossa referência maior. Então é uma coisa muito natural em Minas, fazer poesia e fazer música. Então desde a juventude eu colecionava aqueles poemas. E aí com o jornalismo é que vem você vai convivendo com editoras, você vai vendo que pode ser uma coisa séria. Lancei um primeiro livro em 2004, um livro
que curiosamente é um livro de contos, não de poemas. Eu mandei parte do livro para o José Aparecido, ele estava aqui no Rio. E aí, quem estava na casa dele era o Milor Fernandes e fez uma ilustração e eu coloquei na contracapa do livro. Então é o livro de 2004, dedicado ao José Aparecido, que faz a apresentação. Depois, 2007, um segundo livro de poemas. E agora, o terceiro, de 2015, a capa é do Paulo Caruso, tem depoimento do Luiz Fernando Veríssimo, do Zuenir Ventura, Arthur Chechel, Fernando Moraes. Então são 231 poemas para 240 páginas dos livros. É um livro que foi um sucesso, assim, foi muito bom. Eu lancei em Porto Alegre, São Paulo, aqui no Rio, João Pessoa, Minas Gerais quase que inteira. Foi uma experiência muito boa. O livro se chama Um Facho de Sol como Cachecol, do Petrônio Souza Gonçalves. Realmente é um livro com poesias interessantes, muito sensíveis, inclusive, como, obviamente, é o trabalho das pessoas que lidam com esse tipo de produto, porque não é todo mundo que gosta de poesia, nem todo mundo que sabe fazer poesia, e muito menos é muito pouca gente que sabe fazer poesia de qualidade. Então, o Petrônio, e o jornalismo? E aí o jornalismo foi a profissão, assim, é a profissão que eu acho que eu vi nessa terra para fazer, né? É a tua missão. É a minha missão. trabalho já há 20 anos de profissão, escrevo para vários jornais, vários artigos, depoimentos também. E foi conciliando com isso, essa experiência, essa bagagem toda foi determinante para ter êxito de fazer este livro, essa biografia do Zé Aparecido, de forma exitosa, né? Você pegar um personagem dessa estatura, você tem que ter, sobretudo, maturidade para conduzir e fazer aproveitar melhor esse personagem, né? Então, valeu por isso, né? E sempre colocando a coisa que o José Aparecido, dessa sensibilidade, esse carinho, o trato com as pessoas, né? Traduzir isso para uma biografia foi de grande aprendizado. Você tem uma diferença de idade para o José Aparecido, num tempo em que você foi amigo dele, enorme. Enorme. Como é que era a convivência de um jovem jornalista, poeta, com um homem que vislumbrou a possibilidade de realmente cuidar da cultura nacional? O José Aparecido gostava do meu texto. Por que eu falo isso? Ele fez o filho dele, o José Fernando, era prefeito de Conceição do Mato Dentro, novamente, tá, no terceiro mandato. Ele fez uma edição que foi a primeira edição do José Fernando como prefeito do jornal. Ele coordenou esse jornal, que era a inauguração da MG10, uma rodovia que estava sendo esperada pela população. Itamar foi lá inaugurar, foi um acontecimento. E o José Aparecido conhecia tantos jornalistas, tantos escritores, ele me convidou para escrever o artigo, vamos dizer. Então ficou... Sobre o evento. Sobre o evento. Ficou na página central do jornal do José Fernando, um artigo meu ao lado do artigo da Tereza Cruvinel, que teve presente também, foi de Brasília para lá. Tereza Cruvinel, na época, era colunista do Globo. Do Globo. Jornalista de política do Globo. Então, pensa bem, eu inexpressivo, era um menino de 26 anos. Menino de 26 anos, ele me coloca ali para fazer o jornal, para colaborar. O artigo de fundo do jornal. Então, ele gostava verdadeiramente. Então, eu não tenho constrangimento em, sabendo tantos amigos, tantos escritores, eu não tenho constrangimento de pegar, mesmo sabendo da minha... eu perto deles, né? Eu não tenho constrangimento em fazer o livro. Como eu aceitei o convite, eu não tive, porque eu sabia que ele gostava do meu texto. Como é que você pode avaliar outras passagens da vida do José Aparecido que você considerou muito interessantes com relação à família, com relação aos filhos, com relação até à própria política e aos amigos? Olha, tem um outro fato importantíssimo. O pai morre, deixa a família órfã. Ele, o mais velho... E a família humilde. Família humilde. Mas deixa com bom seguro. Ele morreu em um acidente de carro. Eu me lembro que ele fez um seguro de vida. Eu li no teu livro que ele fez um seguro de vida e deixou a família amparada. Amparada. E aí ele assume, com 11 anos, ele assume a condução moral dos meninos, né? E começa a negociar sob orientação da mãe. O pai era empresário, tinha até lá garimpo, né? E ele começa ele assume a família.
Então, aí até o capítulo, tem um capítulo no livro que é Infância Interrompida. Ele deixa de ser menino para ser homem aos 11 anos e conduz. E as irmãs, que eu convivo com a família toda até hoje, e as irmãs são gratas ao extremo e saber da abnegação, né? Ele transformou-se o pai dos 4 meninos, conduziu, criou da melhor maneira possível. A família hoje se mantém como uma família tradicional de Minas Gerais, com todos os méritos, né? Todos eles generosos, de boa convivência, pessoas da maior fidalguia com todos nós. Não se faz mais gente como José Aparecido no Brasil, não. Hoje, se você quiser saber que tipo de gente nós estamos produzindo aqui, dê uma olhadinha nos mais importantes jornais de todos os estados brasileiros, de todas as grandes capitais, e verifique que tipo de gente nós estamos produzindo hoje e o que essa gente vem fazendo contra o país que nós tanto amamos. Não sai daí, já já voltamos com o Petrônio Souza Gonçalves e as histórias que ele tem para nos contar sobre a vida de José Aparecido de Oliveira, que foi tudo no Brasil, só não foi presidente da República, talvez porque com a sua generosidade deixou o caminho aberto para outros, talvez menos importantes do que ele. Já já voltamos. Estamos de volta com Petrônio Souza Gonçalves, ele que é o autor da biografia de um dos brasileiros mais ilustres do nosso século, mas que vem do século passado. José Aparecido de Oliveira, um homem que poderia ter sido presidente da República, mas que pelas circunstâncias não foi. Contam, Petrônio, que, na verdade, o candidato do nosso grande Itamar Franco não era o Fernando Henrique Cardoso, era sim o José Aparecido de Oliveira. É verdade ou é só uma lenda? Isso é verdade porque eu sou testemunha. Eu ouvi do Itamar, isso foi um assunto que o Itamar sempre falou abertamente, estava nos jornais e tudo, mas eu tive a satisfação de ouvir. Do Itamar eu gravei no telefone celular, esse arquivo eu ainda tenho, ele não lê mais no computador, mas ainda tenho o Itamar contando na Academia Mineira de Letras. Eu, Murilo Badaró, Milton Reis, o Itamar Franco e alguns outros acadêmicos. O Itamar nos contou assim: o meu candidato era o Antônio Brito. O Antônio Brito era governador do Rio Grande do Sul, mas ele não quis. O meu segundo candidato era o José Aparecido de Oliveira. O José Aparecido de Oliveira tinha o consentimento de todo o grupo. O meu grupo seria exitoso com o José Aparecido de Oliveira, se não fosse a doença. Ele teve uma cirurgia cardíaca e a doença caçou do José Aparecido, porque ele fatalmente seria eleito presidente do Brasil. Como foi, Fernando Henrique? Então, há 2 momentos cruciais na vida do José Aparecido. Primeiro, a negociação em 82, o acordo político era que ele seria o vice de Tancredo. Ele foi fazer a cirurgia em Cleveland, nos Estados Unidos. Quando ele voltou, já não tinha o domínio do cenário e já estava colocado o Hélio Garcia. Ele saiu candidato a deputado federal e foi o segundo mais votado. 92, né, a eleição direta, ele seria o candidato do presidente Itamar Franco. No momento chave, uma segunda cirurgia, ele fica com uma recuperação difícil. Ele ficou muito tempo no estaleiro, ele não foi uma recuperação imediata, como foi a de 82. Então, ele não pôde ser o candidato do Itamar Franco, e aí o Itamar Franco, eu ouvi ele falando. Então, quando o cenário do Zé Aparecido já estava definido, que ele não poderia assumir uma campanha, nós optamos pelo Fernando Henrique Cardoso. Petrônio, me diga aqui, o José Aparecido teve 2 intervenções cardíacas sérias. Seríssimas. Ele era alguém que guardava as angústias, guardava as circunstâncias, ou ele cuspia marimbondos? Ele era muito reservado, né? Ele era muito reservado. Ele não era rancoroso. Os mineiros, em geral, são reservados. Ele era muito reservado. Existe esse negócio do mineiro ser assim ou assado? Tem. Ou isso é conversa? Não, mineiro a gente conhece. Ninguém é melhor do que ninguém, mas mineiro é diferente. É outra
outro mundo. É outro mundo, e a gente entende perfeitamente. Coisa que vocês, os cariocas, né, falam aqui e resolve tudo, e dali, mineiro já não, né? O mineiro guarda aquilo, não fala. Mas o mineiro, o Zé Aparecido, ele era mais generoso. Ele era generoso por excelência. Não era de guardar rancor. Mas como político, tinha a atividade estressante, uma alimentação péssima, né? O Zé Aparecido comia de tudo a vida toda, né? E o sedentário. Então, acredito que isso tudo... Atrapalha. Atrapalha, né? Chega uma hora que o organismo não aguenta. Mas não era rancoroso. Não era rancoroso. Qual foi o episódio desse livro que mais alegria te deu e qual que te deu mais tristeza? A maior tristeza foi o que foi feito com ele. Aí a gente nem trata os amigos que acompanharam, porque ele criou a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né? Ele acreditava que a língua irmanava os povos e verdadeiramente foi exitoso, né? A CPLP funcionou com ele. É tanto que agora prestaram uma homenagem no ano passado a ele em Portugal, na sede da CPLP, foi o encontro, não foi uma exaltação à CPLP, foi uma exaltação ao José Aparecido de Oliveira, reverenciado, com foto no telão, falando da importância dele, porque ele irmanou os povos, e com Mário Soares, que deu todo o apoio, o tempo todo. O que fizeram com ele depois foi uma covardia, porque ele seria convidado para conduzir, o Brasil seria, e ele seria o condutor depois do governo do Itamar Franco, né? E aí jogaram aquela coisa que as eleições para a presidência, para a coordenação dos trabalhos da CPLP, seria por ordem alfabética dos países, né? O Brasil com B. Foi o segundo. Por tirá-lo. Angola deve ter sido o primeiro. Angola foi o primeiro, e para tirá-lo, né? Uma coisa feita no Brasil contra um brasileiro. Então isso é comum acontecer isso, porque vergonhoso. A inveja existe. Vergonhoso, ele não merecia isso. Isso é de uma tristeza descabida, chega a ser beirar o descabimento. E qual foi, ao contrário, o reverso da medalha, o momento de maior alegria quando você conheceu os dados e começou a escrever, e, enfim, chegou a esse momento interessante? São várias alegrias, são várias. Por exemplo, uma que me deu muita satisfação, porque nós temos um patrimônio hoje cultural que se chama TV Minas. A TV Minas, o José Aparecido era secretário de Estado da Cultura. O período de implantação da TV Minas estava exaurindo. E para você fazer uma renovação, começa-se o processo todo de novo, estava acabando, era coisa de meses. Quando ele foi alertado, nós temos uma concessão, nós não vamos implantar a TV não vai existir, vai acabar isso, porque como que eu faço? O governo não tinha dinheiro para comprar os transmissores, nem o material de estudo. E na época, o Ministério da Aeronáutica estava comprando os equipamentos do Sindacta, estava instalando o Sindacta no Brasil, o Sindacta era um sistema francês, e aí alguém fala, não sei de onde, né? Mas eu falo, poxa, já que está vindo para cá equipamento Sindacta, vamos ver se a gente consegue uns transmissores, uns transmissores aí para a nossa TV Minas. E aí ele recorre ao ministro da Aeronáutica na época, que era o Délio Jardim de Matos, e fala, o Délio Jardim de Matos, já que está vindo transmissores aí para o Sindacta, manda o transmissor aqui para a nossa rede Minas. E ele conseguiu esse transmissor com um pouco de equipamento de estúdio, imagino que equipamentos afins ali de transmissão, e aí ele consegue, com isso, em tempo recorde, instalar a Rede Minas, colocá-la em funcionamento, convoca o Guido Almeida para tocar o projeto, o Guido Almeida com Mauro Verquema, que o Guido Almeida foi depois o chefe de gabinete dele no governo do Distrito Federal, um homem da maior integridade física, exilado, tudo. Conviveu no exílio também com o Zé Aparecido, e aí eles dois consolidam a Rede Minas, que é um orgulho hoje para todos os mineiros, com uma programação cultural e artística na sua origem, né? Na música, na dança, uma coisa da maior importância para Minas Gerais, nascida, obra e graça de José Aparecido de Oliveira. Petrônio, o José Aparecido, apesar de mineiro e tradicionalmente mineiro da região sul de Minas Gerais, Conceição do Mato Dentro, ele gostava imensamente do Rio de Janeiro e mantinha, inclusive, uma residência na Avenida Atlântica. Qual é a informação que você tem sobre o coração dele em relação à nossa cidade maravilhosa?
A vida do Zé Aparecido foi feita em 4 cidades, né? Conceição do Mato Dentro, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. Ele adorava o Rio, adorava, e aqui ele não tinha um apartamento, ele tinha uma embaixada, né? A casa dele que era a Embaixada de Mineiros, e um point cultural importantíssimo na Avenida Atlântica, cujo Réveillon ficou quase que com programação não oficial do calendário carioca, né? Com artistas, intelectuais, jornalistas, durante anos e anos e anos, assim como o aniversário dele em Conceição era um comício a céu aberto, talvez a maior acontecimento político de Minas Gerais. A vida cultural de Zé Aparecido no Rio de Janeiro entrou para a história também, talvez como o Réveillon mais badalado dessa cidade aí durante décadas e décadas, né? Então, O filho hoje é prefeito de Conceição do Mato Dentro. O José Fernando. Você tem uma boa relação com o José Fernando, que eu entendi que sim. Qual é a característica mais próxima do José Fernando em relação ao pai? O José Fernando é um menino de ouro, hoje um jovem vai fazer 44 anos no dia 18 de maio, e ele tem a generosidade do pai e a articulação, é um articulador genial, e o mais importante, a gente conversa muito sempre nisso, não é de direita nem de esquerda. É pelo correto. É do correto. E ele é assim, a vida dele é pautada nisso, corretíssimo, da maior integridade, eleito 3 vezes prefeito de uma cidade do interior. Então não é um menino que foi eleito aos 25 e depois eleito novamente aos 44. Agora, a verdade é que na cidade do interior, a proximidade do cidadão com o parlamentar ou político prefeito, ela é tão real que o sujeito conhece a vida do político de cabo a rabo. Então, quando o sujeito é eleito e reeleito, é porque realmente ele tem valor. Ele vai para casa a pé, eu vou com ele conversando no caminho e volta a pé. Então, não é pouca coisa, né? Imagino que hoje um prefeito de uma cidade, não, como o Rio de Janeiro, não consegue, acho que ele não consegue ir para casa a pé. Deve ter sido você. Não, a pé não podemos falar em prefeito não. Hoje a gente está vendo a maior parte dos políticos não pode ir para o aeroporto, agredido verbalmente, sem mandato ou com mandato. Ele não, é um prefeito que vai trabalhar a pé. Ô Petrônio, infelizmente nós estamos chegando ao final do Menorá na TV. E foi um prazer enorme conversar com você sobre a vida do Zé Aparecido. E eu quero oferecer a você as câmeras e os microfones do nosso Menorá na TV para que você faça suas considerações finais e se despeça deixando uma mensagem de otimismo aí para os novos políticos brasileiros que, se puderem se mirar em pessoas como José Aparecido, nós teremos um Brasil com qualidade de vida muito melhor do que nós temos até agora. Olha, só tenho a agradecê-lo, Ronaldo, obrigado pelo convite, por essa oportunidade, uma satisfação. Agradecer ao Luiz, o Luiz que foi essa ponte, né, que me apresentou, que me trouxe. O Luiz, a gente tem que lembrar um pouco da história dele, Luiz Carlos Prestes Filho, né, é uma satisfação. O Aristóteles Dumont, nosso amigo comum aqui, tantos amigos comuns, muito obrigado. E dizer para todo brasileiro, por favor, né, devote-se ao Brasil junto comigo. O Brasil é feito por nós. A corrupção não está no governo, a corrupção está na gente, na fila do banco. A corrupção está na gente dentro de casa, está no tratamento com as pessoas, né? A condução coercitiva não é policial, é nossa. Então, devote-se ao Brasil junto comigo. O Brasil somos nós, vamos fazer diferente, mas vamos começar a ser humano e diferente. Só para terminar, qual é o próximo momento poético? Quando é que você vai lançar o seu novo livro de poesias? Olha, eu estou com o livro pronto, já eu falo, porque esse livro ficou 231 poemas, é um número grande para um livro de poemas. Estou já com 161 poemas, não que eu esteja contando poemas, mas eu já fiz 161 poemas, né? E eu estou muito pendente a começar a escrever a biografia do poeta paraibano Augusto dos Anjos, porque ele saiu da Paraíba, veio para o Rio de Janeiro e morreu em Minas Gerais. E morreu em 1914, e é, para mim, o maior poeta brasileiro em todos os tempos, e um dos maiores da língua portuguesa, morreu aos 29 anos de idade. Então estou muito pendente a começar a escrever essa biografia, muito. Acho que vai ser, que é um personagem tanto, e resgatar essa poesia, que é a melhor poesia produzida no século, foi essa poesia do Augusto dos Anjos, e resgatar isso, falar para nós fizemos isso, nós somos responsáveis por isso.